Boa noite, meu nome é Felipe Mion, esse é o Crime e Comédia e o caso de hoje muita gente conhece. É o caso do Brandon Swanson. Mas se você não conhece, fica aí que vamos tentar contar esse caso aí por partes, como diria Jack, o Estripador. Na noite, na verdade, a pessoa já começa bem. Na noite do dia 13 de maio de 2008, em Minnesota, o Brandon, que tinha 19 anos de idade, saiu para um bar com alguns amigos dele para comemorar o fim do ciclo de provas na faculdade. Entre as 22 horas e 23 horas daquela noite, segundo os amigos do Brandon, ele pegou o carro para encontrar outro grupo de amigos dele para se despedir antes das férias. Segundo o primeiro grupo de amigos do Brandon não estava embriagado, mas segundo o segundo também não, tá, gente? Ele chegou na casa do segundo grupo de amigos, que eventualmente também reportaram, então, como eu disse, que ele não estava embriagado e que não havia nada de diferente no comportamento dele. Então, na casa desse segundo grupo de amigos, ele tomou um drink, se despediu, como ele tinha planejado, porque ele iria para casa dos pais dele passar alguns dias, né, passar férias ou alguns dias. O Brandon estudava numa cidade que se chamava Canby. Os pais dele moravam numa cidade que se chamava Marshall. O caminho de carro entre essas duas cidades durava apenas 30 minutos, mas a estrada era não muito iluminada. A 1 hora da manhã, o Brandon já estava na estrada e ele sofreu um pequeno acidente, porque o carro dele ficou parado, imóvel, no acostamento da estrada, numa vala, pelo que eu tinha entendido. Ele não se machucou e ele tentou telefonar para alguns amigos inicialmente, né, só para explicar, porque imagino que meus pais iam ficar putos da vida, eu também teria ligado pros meus amigos primeiro. Como ele não conseguiu contato com os amigos dele, ele então ligou pros pais dele, que de fato inicialmente ficaram, né, preocupados e putos. Ele sabia exatamente onde ele estava na estrada, era um caminho com o qual ele estava familiarizado. E os pais dele também sabiam. Então, os pais não tiveram nenhuma dúvida sobre como chegar no ponto em que o Brandon descreveu que ele estava. Eles também não notaram nada diferente na voz do Brandon. Não era necessário mapas. Eles conheciam bem o local. Os pais do Brandon chegaram no local, mas estranhamente eles não encontraram o Brandon e também não encontraram o carro. Foi então que a mãe do Brandon telefonou para ele e ele atendeu o telefone e ambos decidiram ligar o pisca-alerta ou farol do carro para que eles pudessem se enxergar, porque eles achavam que era uma mera questão de iluminação. E nada, eles não se enxergaram. E aí ficou aquela conversa tipo, sabe, tá me vendo, tá me vendo. E aí eles começaram a se irritar um com o outro, que o Brandon até desligou na cara da mãe dele, assim. Segundo ela mesma disse. Mas na sequência ela ligou de volta e ele tinha decidido que ele iria caminhar até a cidade, porque ele já conseguia ver do ponto que ele tava a iluminação da cidade dele. Era reconhecível. Os pais do Brandon então pediram para que ele permanecesse apenas na linha enquanto ele fazia essa caminhada, por causa da má iluminação da estrada. Durante essa caminhada, de repente, o Brandon disse que conseguia escutar água corrente. E que ele também estava perto de algo que parecia ser uma cerca com arame farpado. Isso não fazia nenhum sentido com a descrição real do local, mas antes mesmo que os pais do Brandon pudessem se preocupar com essa informação, o Brandon disse, aspas, "Oh shit", e a ligação caiu. Isso literalmente não é engraçado porque os pais do Brandon nunca mais viram o filho. No dia seguinte, depois que o Brandon desapareceu, os pais do Brandon ligaram várias vezes, eventualmente o telefone tocava, ninguém atendia, até que eventualmente a caixa postal começou a cair na caixa postal direto, porque o que indicava que a bateria do telefone tinha acabado. Também no mesmo dia, né, do desaparecimento, os pais do Brandon reportaram esse desaparecimento para a polícia, que pediu que eles aguardassem aquelas horas que não era lei, nunca foi, e que depois até virou lei por causa disso. No mesmo dia, os pais também foram procurar a polícia falou, espera aquelas horas, não eram 24, mas espera algumas horas. Isso eventualmente até se tornou um ativismo dos pais do Brandon e por isso até tem uma lei que agora fala que a polícia não pode esperar nem nada para investigar desaparecimento. Quando a polícia começou eventualmente a investigar o desaparecimento, os registros do telefone do Brandon, lembra que ele reconheceu a cidade, reconheceu a estrada, a luz, tudo, não estava embriagado, mas o telefone dele bateu com, na verdade, com o local que ficava a 40 quilômetros do local que ele tinha absoluta certeza que ele estava e onde ele tinha sofrido o acidente, supostamente. 12 horas depois de iniciadas as buscas, o carro do Brandon... Brandon? É Brandon, esqueci. Do Brandon foi... Foda. O Brandon foi encontrado. Não havia nenhum sinal de que poderia ter acontecido algum crime, segundo a investigação. Meses de investigação se passaram e nenhum sinal do Brandon. A polícia então usou cães farejadores que indicaram que o Brandon foi em direção a um rio e teria afogado
Essa foi a conclusão inicial. No entanto, os cães também indicavam que, pelo odor, que o Brandon também se afastou do rio, como se ele tivesse caído, mas saído depois da água. Então a polícia chegou numa segunda conclusão também de morte. Se ele tivesse caído e saído da água, pela temperatura do ambiente, ele teria morrido de hipotermia. Segundo a investigação, a única certeza era de que o Brandon havia morrido. Mas supostamente, e eu tô falando supostamente mesmo porque eu acho que até não é real essa informação, quando o cão farejador sente o cheiro de um cadáver, supostamente, segundo a investigação, ele sente o cheiro num raio de 170 quilômetros quadrados. E que, segundo a investigação, esse era o motivo para eles nunca terem encontrado o corpo. Acho estranho. O corpo estaria em decomposição, demorou muito, enfim, essas foram, pra mim, pareciam desculpas, enfim. O Brandon era considerado, e isso é uma informação que eu não sabia antes, legalmente cego do olho esquerdo. E essa foi a informação que mais me chamou a atenção ao pesquisar esse caso. Porque tem várias teorias e poucas certezas que podem ser tiradas do que eu contei até agora. Mas isso que eu vou falar sobre o legalmente cego foi novidade pra mim, pelo menos. Ele era legalmente cego do olho esquerdo e ele tinha que usar óculos a todo momento, de noite. Do contrário, ele não enxergaria nem mesmo durante o dia. Mas quando encontraram o carro do Brandon, os óculos do Brandon estavam dentro do carro. E se ele usava de dia, com certeza ele usaria de noite. O que torna pra mim mais misterioso ainda esse caso. Enfim, esse caso é bastante conhecido, mas eu quis trazer porque, como vocês podem ter percebido, nesse mês eu tô falando nos casos de desaparecimento porque eu gostei de pesquisar. Enfim, é isso, esse caso de hoje. Até a próxima. Tchau!